A transformação digital surgiu recentemente, associada à quarta revolução industrial e visa, acima de tudo, a digitalização dos processos das organizações. Há uma ideia errada, transformação digital não é digitalizar documentos ou criar PDFs e está a revolução industrial, a quarta revolução industrial efetuada, não. A transformação digital é, como o próprio nome indica, essa digitalização dos processos, a conectividade, criar conectividade entre as máquinas, entre os diferentes equipamentos. É também muito versada na questão da relação homem-máquina, na interação do homem com a máquina. É também uma questão de data management, uma das grandes questões relacionadas com a transformação digital é a questão da gestão de dados que são gerados pelas empresas no seu dia-a-dia, que hoje em dia é uma problemática muito crítica em muitas das empresas, e a própria gestão desses dados. E para que é que servem os dados? Para que é que os dados são importantes para as empresas? Para ser daí extraída informação que irá suportar a tomada de decisão. E, portanto, transformação digital é também a gestão de dados para a obtenção de informação, a conectividade, a combinação do mundo ciberfísico, do mundo digital, toda essa integração. E também transformação digital é uma questão de pessoas. As pessoas não vão ser substituídas na transformação digital. Podemos ter que repensar muitas das funções que existem atualmente nas empresas. Não concordo de todo com a ideia de que a transformação digital vai retirar as pessoas das fábricas, das empresas. A transformação digital vai obrigar garantidamente a repensar essas funções e certamente a fazer um upskilling de muitos colaboradores, de muitas pessoas, mas inseri-los noutras funções que vão ser importantes, que vão surgir no fruto dessa transformação que está a acontecer nas organizações por esse mundo fora. A transformação digital é um tema real, é algo que está a acontecer, é indiscutível, é inevitável na realidade do século XXI. É também uma questão de moda. Acho que não podemos fugir a esse termo, a essa expressão. Contudo, não é isso que obviamente se espera que seja a transformação digital. A transformação digital hoje em dia, e no que a realidade portuguesa diz respeito, está a acontecer em várias empresas, sejam elas grandes grupos multinacionais, sejam elas pequenas empresas, microempresas, mas o digital está a acontecer atualmente e é inevitável, é incontornável, não há forma de evitar essa realidade. Eu vou dar um exemplo, e um exemplo é as novas formas de trabalho que temos fruto da pandemia que tivemos recentemente e que ainda estamos a viver. As novas formas de teletrabalho, o teletrabalho em si, o uso das plataformas digitais para fazermos reuniões, uma realidade impensável há 2 anos atrás. Quer queiramos, quer não, isso também está relacionado e é uma consequência também da digitalização que está a acontecer nas empresas. Estamos a falar da digitalização dos processos, como eu referi anteriormente. E, portanto, é uma realidade que hoje em dia existe
E certamente não vamos voltar atrás, nomeadamente nessa forma de reunirmos, de nos encontrarmos no mundo digital, no dito mundo digital. E, portanto, é algo que veio para ficar e é algo incontornável, não é? Seja nos setores mais evoluídos, tecnologicamente mais evoluídos, seja noutros setores. E, portanto, tanto podemos estar a falar de uma empresa, uma carpintaria, em que existe um software onde são carregados todos os desenhos e onde são feitos todos os desenhos que são necessários, dos produtos que são necessários produzir, e esses desenhos comunicarem, serem enviados para a máquina através da tal conectividade que eu falava anteriormente. A máquina ser alimentada sem qualquer intervenção humana e, portanto, existir aqui uma conectividade entre máquinas, software e até o próprio humano, em que o produto começa a ser automaticamente produzido sem ser necessário termos a intervenção humana junto da máquina. Ou seja, é uma realidade que está a acontecer hoje em dia. E, portanto, é algo incontornável e que veio certamente para ficar. E temos a transformação digital a acontecer em setores tão diferentes, tão não tradicionais, por exemplo, a agricultura. Nós, neste momento, em grandes empresas de produção de vinho, usam tem nas vinhas instalados sensores para monitorizar o comportamento da vinha ao longo do tempo. E, portanto, isto é transformação digital. Isto está a acontecer hoje em dia nas vinhas do Douro, nomeadamente, e passando a publicidade, em vinhas que são geridas ou de propriedade da Sograp. A Sograp tem esta tecnologia instalada. Assim como está a usar, por exemplo, drones para monitorizar a evolução da vinha em zonas que não são de fácil acesso e, portanto, isto está a acontecer, quer seja no setor automóvel ou aeroespacial, quer seja na produção de vinho, que é uma indústria muito tradicional, quer seja numa carpintaria simples. As principais oportunidades, eu vejo aqui uma grande oportunidade de uma perspectiva macro, que é a simplificação de processos e até a própria automação dos processos. E, portanto, a simplificação dos processos que existem nas empresas, a sua automação, a possibilidade da quantidade de dados que nós conseguimos extrair dos processos, sejam eles quais forem. Podemos estar a falar de um processo de produção de sapatos, como podemos estar a falar de um processo da produção de um sistema de navegação para um automóvel, seja ele qual for. Outra das grandes vantagens, que na minha ótica é também, sem dúvida, importantíssima, que é aquilo que nós chamamos de termos processos mais lean. E o que é que eu quero dizer com o lean? Que é tirar as gorduras que não estão lá a fazer nada e que estão lá penduradas nos processos. Isso vai nos ajudar em muito a repensar os nossos processos, a voltar, como eu referi, a simplificar os nossos processos. Outra das oportunidades que eu acho que advém da transformação digital, e eu vejo-a como uma grande oportunidade, que é o aparecimento de novas profissões, de novas oportunidades, e estão a aparecer. Hoje em dia, o conceito de analista de dados, de cientista de dados, é algo que não existia há 10 anos atrás. Não era uma função que se encontrasse facilmente nas empresas. Hoje em dia existe. E, portanto, hoje em dia nós temos pessoas dedicadas a analisar os dados para extrair a tal informação.
E depois temos associado a isto a questão da evolução tecnológica, não é? Que está associada a este processo de digitalização, e isso vê-se em várias vertentes, e o mundo tem evoluído muito nesse sentido. Hoje temos empresas, companhias como a Uber, temos companhias como a Glovo, que são companhias, empresas que não existiam num conceito antes da transformação digital, era impensável, não é? Hoje em dia nós podemos, por exemplo, viajar de avião sem termos que imprimir o nosso cartão de embarque, podemos ir ao cinema, comprar os bilhetes numa aplicação de telemóvel, tudo isso é digitalização, não é? Eu consigo gerir uma fábrica num cenário extremo, quase, através do meu telemóvel, nem preciso de lá ir, não é? Claro que isso não me pode demitir da responsabilidade de estar com as pessoas, porque a digitalização também vai trazer esse aspecto negativo, pode correr esse risco de termos esse aspecto negativo, não é? Que é o vivermos demasiado o mundo digital, a tecnologia, esquecemos a parte humana, que é fundamental nestes processos, não é? Portanto, dando um exemplo, nos últimos 20 anos, eu recentemente partilhei esses dados numa das apresentações que fiz, nos últimos 20 anos, o top 10 das empresas do New York Stock Exchange, há 10 anos atrás era dominado pelas empresas, 2010 era dominado por empresas do setor do petróleo, do gás, grandes companhias de manufatura. Hoje em dia o top 10 do New York Stock Exchange é dominado por empresas do setor das tecnologias. Em 10 anos o mundo mudou. Uma coisa fantástica, não é? Hoje em dia temos a Microsoft, a Google, o Facebook, hoje, esta semana nem tanto, mas o Facebook, temos empresas tecnológicas, ou seja, houve aqui uma mudança significativa no paradigma empresarial como resultado da transformação digital. Perigos, e é uma questão que se tem discutido muito. Ainda recentemente houve a intervenção de uma comissária europeia acerca desse tópico, que é a questão da inteligência artificial. E se nós recuarmos um bocadinho no tempo e formos até Hollywood, temos vários filmes que tocam na questão da inteligência artificial. Um dos que eu mais gostei foi do Ex Machina, em que retrata claramente o que pode ser um perigo da inteligência artificial. E como é que eu vejo esse perigo, e sou completamente contra que isso aconteça. Que é na altura em que a máquina se sobrepõe à decisão do humano. E isso é um perigo muito grande. E a fronteira é muito ténue. E esse filme retrata muito bem essa situação, em que no fim, para quem viu o filme, para quem não viu, fica agora a saber, a máquina se sobrepõe à decisão naquele caso, do jornalista. E isso nunca pode acontecer. A transformação digital tem que servir para ajudar as empresas no seu processo de tomada de decisão. Mas a decisão, seja ela nos processos de negócio, processos de gestão, seja ela qual for, a decisão deve ser sempre do humano. A transformação digital vai fornecer informação ao humano para que o humano possa tomar a decisão. E vamos buscar 2 exemplos recentes em que a máquina se sobrepôs ao humano e tiveram o fim trágico que tiveram. Os 2 acidentes com o Boeing Max 8 aconteceram porque a decisão do software se sobrepôs à decisão dos pilotos. E, numa forma muito simplista, o software apontava o avião
em direção ao solo, e o humano tentava contrariar essa decisão. E teve o desfecho que teve nos 2 acidentes aéreos que aconteceram. E foi essa a questão. Ou seja, a decisão da máquina sobrepôs-se à decisão do humano. Isso é um perigo que é um perigo enorme, grande, e estamos a falar na aviação, como podemos falar na medicina, como podemos falar a operação de uma simples máquina numa empresa. São perigos, é um perigo grande, e esse perigo existe e não podemos permitir que isso aconteça. E recentemente tivemos essa posição, tomada de posição da Comissão Europeia, nomeadamente através da comissária, de uma das suas comissárias europeias, relativamente a essa questão, e alertou os Estados-membros para essa questão no âmbito do processo de transformação digital. A outra questão que eu não vejo como perigo, mas vejo como uma questão delicada, que é a questão da máquina, ou das máquinas, ou dos processos substituírem a intervenção humana. Eu acredito que isso vai acontecer, que há muitas funções que vão deixar de existir nas empresas, que vão deixar de fazer sentido, e a solução não pode passar por dispensar essas pessoas, mas sim reaproveitá-las para outras funções, fazer um upskilling das pessoas, dos colaboradores, para outras funções que estão a surgir com a transformação digital e que vão surgir futuramente. Portanto, isso é, de certa forma, também um perigo, um desafio, o que lhe quisermos chamar, e que afeta diretamente, obviamente, as pessoas que trabalham nas empresas, não é? E, portanto, eu gostaria de destacar estes 2 grandes perigos, desafios da transformação digital. A qualidade, neste momento da vida das empresas, é quase como que obrigatório. Aliás, pondo isto numa forma mais arrojada, se a qualidade quiser ter futuro, tem que estar na transformação digital, porque senão a qualidade não tem futuro. E contra mim falo. Mas claramente é dessa forma que eu vejo o futuro da qualidade nos próximos anos, que é a qualidade ser uma das dimensões fundamentais da transformação digital. E isso já está a acontecer em diversas empresas que estão a ser desenvolvidos programas nesse sentido. A qualidade, neste momento, vive uma fase, ou melhor, viveu durante muitos anos uma fase, às tantas não se proporcionou, não se criou a necessidade disso, em que, e obviamente temos que, faço aqui um parênteses, temos que honrar esse passado e devemos honrar esse passado, essa história, mas muitas das práticas, abordagens, ferramentas da qualidade são ferramentas com 20, 30, 40 anos, não é? E que fazem sentido usar nas empresas, é indiscutível isso, e vão continuar a fazer sentido, elas não vão deixar de existir nas empresas. A questão que se coloca é que o mundo de há 40 anos e de há 50 anos ou 60 anos mudou muito, é completamente diferente. Aliás, eu posso voltar um bocadinho atrás ainda. A primeira carta de controlo proposta por Shewhart foi em 1929. Ainda hoje se usam cartas de controlo nas mais evoluídas empresas do mundo, à semelhança com a mesma metodologia que se criou em 1929 com Shewhart, na Bell Company. O que eu quero dizer, o sentido da minha intervenção vai para o ponto em que a qualidade, face ao momento atual, ela própria, como área, nós como profissionais da qualidade, temos que dar esse passo, temos que fazer parte da transformação digital. E uma dos aspectos que eu vejo, essa integração, ou fazer parte desse processo, passa muito pela mudança de paradigma. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje em dia nós temos nas empresas, ou tivemos durante estes muitos anos, e vamos continuar a ter, volto a referir, um mindset corretivo. Ou seja, o erro acontece e eu reajo. E vou descobrir a causa, vou descobrir porque é que aquilo aconteceu,
vou entender o porquê do problema que tenho. Mas o paradigma hoje em dia não é esse, muito menos o paradigma numa transformação digital. O paradigma hoje em dia, no âmbito da transformação digital, deve ser um paradigma preditivo, ou seja, eu tenho que antecipar o erro, eu não posso estar à espera que ele aconteça. Eu tenho que ter, com base nos dados e na informação que vem dos dados, eu tenho que ter informação suficiente que me vai permitir antecipar o erro se eu não reagir. Não é? E, portanto, estamos a falar num paradigma preditivo. E eu vejo muita qualidade, o papel da qualidade na transformação digital dessa forma, no paradigma preditivo. E dou vários exemplos de projetos que neste momento estão a decorrer tendo por base esse paradigma preditivo, seja na antecipação de defeitos, seja na antecipação de reclamações, seja na antecipação de problemas na linha de produção. E decorrem vários projetos e são públicos. O IKEA tem projetos a decorrer, a Bosch tem projetos a decorrer, a Aptiv tem projetos a decorrer, ou seja, todas as empresas têm projetos a decorrer a esse nível. Ou seja, a grande mudança de paradigma para o paradigma preditivo. Outro dos aspectos que eu queria destacar aqui, que é relacionado com aquilo que nós chamamos por qualidade 4.0, que advém muito do papel da qualidade no processo de transformação digital. E na minha ótica, a qualidade 4.0, ou a qualidade na transformação digital, não é mais do que pegarmos nas ferramentas e nas abordagens tradicionais da qualidade, como o Six Sigma, como as ferramentas da qualidade, como os modelos que temos por aí fora, que são usados pelas empresas, pegar nas ferramentas tradicionais e integrá-las com a tecnologia. Isso é que é qualidade 4.0. E a partir daí, contribuir para o aumento da eficiência dos processos, aumento da satisfação dos clientes, que é sempre o principal fim da qualidade, a satisfação dos clientes e a melhoria da eficiência dos processos. Num dos projetos recentemente que eu estive envolvido, em que se integrou as ferramentas, uma ferramenta tradicional da qualidade, uma abordagem tradicional da qualidade, que é o Six Sigma, com uma técnica de process mining, que é uma tecnologia recente no âmbito das tecnologias de data mining. E uma coisa tão simples, a integração, não foi um projeto de todo, foi tudo menos simples, mas a integração de uma abordagem tradicional da qualidade com 30, 40 anos, que tem o Six Sigma, a abordagem Six Sigma, com a tecnologia que é o process mining, para ajudar no mapeamento dos processos. E, portanto, isso é qualidade 4.0. Isso está a acontecer e este projeto desenvolveu-se numa organização do setor da saúde portuguesa, num hospital público português, e, portanto, isso está a acontecer, essas coisas estão a acontecer hoje em dia. E o papel da qualidade passa muito por aí, na transformação digital, nessa integração e na tal mudança de paradigma para um paradigma preditivo, chamando a atenção que o corretivo nunca vai deixar de existir, obviamente. Eu acho que um aspecto importante que ainda não referi é que a transformação digital é mais do que tecnologia. A transformação digital são pessoas, também. As pessoas também fazem parte do processo de transformação digital. E para incorporar a qualidade na transformação digital de uma organização, são precisas pessoas, nomeadamente um aspecto que muitas vezes não existe nas empresas, nas organizações, não só nas empresas, nas organizações em geral, que é uma liderança forte. É preciso que existam líderes nas organizações para que isso aconteça, mas seja um projeto de transformação digital ou de qualidade 4.0, seja outro projeto qualquer. Sem liderança, nada disto é possível, por muita boa vontade que as pessoas tenham, por muita vontade que as pessoas tenham. E, portanto, é preciso ter as pessoas certas, e as pessoas certas são pessoas com paixão por aquilo que fazem, com resiliência, com vontade, motivadas,
mas tem que ter um líder, tem que ter liderança, tem que ter alguém que as lidere, que puxe por elas, que cria oportunidades, que mostra oportunidades, que identifica um caminho. E portanto, eu, para mim, mais até porque a tecnologia, a gente tendo mais ou menos capacidade financeira, nós encontramos a tecnologia, compramos, instalamos, está pronto. Depois precisamos das pessoas, depois precisamos da liderança para fazer com que as coisas aconteçam. E isso nem sempre existe nas empresas. E, portanto, além da capacidade financeira, da capacidade de investimento, porque quer queiramos, quer não, estes processos vão exigir investimento, muito ou pouco, mas vão exigir. Precisamos de pessoas, as pessoas certas, as tais pessoas com paixão por aquilo que fazem, motivadas, e também precisamos de uma liderança forte e uma liderança que puxe e que permita que esses projetos aconteçam naturalmente na organização. E obviamente aliado à tecnologia. Mas para mim isso é determinante para que os projetos tenham sucesso e para que essa integração aconteça com sucesso nas empresas. Passa muito pela otimização dos processos, pela melhoria dos processos e pela tal simplificação dos processos, torná-los processos ágeis. E o conceito da agilidade é algo que é quase como obrigatório numa organização do século XXI e, portanto, para que isso aconteça, estes conceitos têm que existir nas empresas. E vou voltar a pegar em exemplos. O que nós fizemos no último ano e meio foi uma questão de adaptarmos uma nova realidade, e quem se adaptou vingou, venceu, quem não se adaptou perdeu o comboio e ficou. E isto passa-se todos os dias no mundo das empresas. As empresas, por definição, no século XXI, têm que ser empresas ágeis. E o que é que eu quero dizer com uma empresa ágil? É uma empresa que se adapta rapidamente e de uma forma eficaz e eficiente às mudanças que existem no business environment, não é? Em seu redor, por um cliente que muda os requisitos de um dia para o outro, por um mercado que se fecha e por outro que se abre do outro lado do mundo. E, portanto, nós temos que ter capacidade para nos adaptarmos, para reagirmos. E portanto, esta questão da agilidade é um aspecto também, agilidade nos processos, agilidade nas organizações, é um processo que na minha ótica também é determinante. Mas passa acima de tudo por isto, não é? A simplificação dos processos, a tal digitalização associada a essa simplificação, a digitalização do processo, a próprio tornar as organizações mais ágeis e todos os seus processos mais ágeis, de forma a responder às necessidades do mundo de hoje em dia, que são muito voláteis, não é? Aliás, existe costuma-se brincar com o VUCA World, não é? Que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo e já não sei a última expressão, a última palavra, mas é esse o mundo que temos hoje em dia e nós temos que ser capazes, nós, organizações, empresas, até nós, profissionais, temos que ter a capacidade de nos adaptarmos, não é, a essas mudanças e contribuir para essa transformação. Eu acho que a liderança aqui é um fator-chave, não é? É determinante, é tipo um fator crítico de sucesso para que isto aconteça, não é? E, portanto, de nada, eu costumo usar uma expressão, de nada serve eu ter na minha empresa a melhor tecnologia, a tecnologia de ponta, o melhor equipamento,
se depois não tenho as pessoas certas a trabalhar comigo, se depois não tenho lideranças fortes nas organizações que conduzam, que liderem, que tracem o caminho a seguir e que levem as pessoas atrás, que um líder é isso mesmo, não é? Um líder é aquela pessoa, numa definição simples, que leva a multidão consigo, não é? Que as pessoas acreditam e seguem, não é? Ao contrário de um gestor, um bom gestor é aquele que apresenta resultados, não é? Portanto, se apresentou resultados positivos, é um bom gestor. O líder lidera pessoas, não é? Leva as pessoas atrás e nada destes projetos, nenhum processo desta natureza, como é um processo de transformação digital maior ou menor, é possível sem essa liderança, sem uma liderança forte, sem pessoas sem visão. E, portanto, nada disso vai ser possível, porque este processo de transformação digital, obviamente, além de muito pragmatismo, existe também a sua dose de loucura e de desafio, de risco, de arriscar, não é? E nem todas as pessoas são moldadas para isso. E, portanto, o papel das pessoas neste processo é determinante, ou seja, a transformação digital não é possível sem pessoas, ponto. Aliado a isso, ou a acrescentar a isso, existe a questão da liderança, ou seja, sem as lideranças fortes, sem uma liderança forte, esses projetos não terão sucesso, como é óbvio, não é? E extrapolando um bocadinho para o que se passa nas organizações em geral, isto não acontece só na transformação digital, não é? Acontece em todas as transformações que ocorrem nas empresas, em todo o tipo de projetos que ocorrem nas empresas. E, portanto, é preciso visão, é preciso o seu quê de loucura, é preciso o seu quê de risco para ter sucesso neste tipo de projetos. E, portanto, aliado a isso, obviamente, o fator da liderança, não é determinante para o sucesso.